Bom dia, irmãos. Vamos começar nosso estudo fazendo uma oração. Pedir para o nosso irmão Breno fazer essa oração inicial. Amém. Vamos abrir, irmão, as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Hoje nós vamos estudar o 10º mandamento e fecharemos o estudo do Decálogo. Estamos estudando ele há algumas semanas e hoje nós vamos fechá-lo. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Vamos ler todos juntos? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vou ler também a versão de Deuteronômio 5, que ela é um pouquinho diferente. Deuteronômio 5, 21 diz o seguinte: Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A primeira coisa que nós precisamos compreender ao estudarmos o 10º mandamento é o significado do verbo cobiçar no contexto do Decálogo. A palavra cobiçar é a tradução do termo hebraico hamad, que significa desejar, ansiar ou querer algo profundamente. Essa palavra, esse verbo hamad, ele é um termo neutro no sentido de que ele não denota por si só nem algo positivo nem algo negativo. Em outras palavras, desejo ou hamad na Bíblia não é ou não se refere a algo bom ou ruim necessariamente. A sua qualificação como bom ou ruim vai depender do objeto do desejo. Aquilo que eu desejo é o que vai definir se o meu desejo é bom ou ruim. Vamos ver duas passagens que mostram essa lógica do verbo, traduzido como não cobiçarás. Gênesis 2, versículo 9 e Gênesis 3, versículo 6. Qualquer irmão que achar pode ler, por gentileza. 2, 9 e 3, 6. Capítulo 2, versículo 9 e capítulo 3, versículo 6. Obrigado. Nessa passagem, nós temos Adão, recém-criado por Deus, colocado no jardim do Éden para ser o cuidador, o guardador daquele jardim. Percebam que aí há um adjetivo que é agradável. O texto diz que a árvore é agradável à vista. Esse termo aqui é o mesmo termo traduzido por cobiçarás em Êxodo 20. Mas percebam que nesse contexto, o hamad, o desejo... Oi? Não, depois a gente vai ler. Depois a gente vai ler. Só estou explicando para a gente ler o 3:6 depois. Mas percebam que aqui a palavra agradável é a mesma palavra que é usada em Êxodo 20:17, que é traduzido lá como cobiçarás, aqui é traduzido como agradável. Percebam que nesse contexto específico, desejo ou hamad é algo bom. Por quê? Porque o objeto do desejo, aquilo que se deseja, é algo legítimo. E o que é que se deseja aqui? As árvores que Deus criou. Deus criou diversas árvores e ele permitiu que o homem se alimentasse daquelas árvores. A outra árvore que ele não permitiu era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era ilegítima, essa ele não podia consumir, ele não podia dirigir o seu desejo àquela árvore. Mas as árvores que Deus criou, que permitiu que ele comesse, poderiam. Por isso que aqui, hamad, ou desejo, é algo bom. Percebam que o que determina a sua qualificação é o objeto do desejo. Aqui o objeto é bom, é algo legítimo que Deus permitiu que ele consumisse. Agora vamos ler o capítulo seguinte, 3:6. Capítulo 3, versículo 6. Qualquer irmão que achar pode ler, por gentileza.
Obrigado. Aqui, o termo hamad é traduzido como desejável. Percebam que nesse contexto, por sua vez, o desejo é algo ruim. Por quê? O objeto do desejo, aquilo que se deseja, é algo ilegítimo. É uma árvore que Deus proibiu que o homem e a mulher consumissem. Então, notem que, na perspectiva bíblica, desejar alguma coisa não é necessariamente ruim. Os nossos desejos podem ser bons desde que direcionados para as coisas legítimas e corretas e na medida adequada. Essa visão de que nós devemos nos esvaziar de todo e qualquer tipo de desejo, ela é uma visão muito mais pagã do que cristã. O budismo, por exemplo, ele ensina 4 nobres verdades. A primeira é que a vida é sofrimento. A segunda é que o sofrimento é causado pelo desejo. A terceira é que o sofrimento pode ser extirpado, pode ser excluído se nós nos privarmos ou nos esvaziarmos dos nossos desejos. Por fim, a quarta nobre verdade é que esses desejos, nós podemos nos esvaziar dos nossos desejos se nós seguirmos 8 práticas, que eles chamam de nobre caminho óctuplo, 8 caminhos. Mas percebam que na visão bíblica, o desejo, ou hamad, não é algo necessariamente ruim. Nós podemos ter bons desejos desde que os direcionemos para as coisas adequadas. Essa semana nós estamos comemorando a Reforma Protestante, e uma das grandes inovações trazidas pela Reforma é justamente a visão de que nós podemos glorificar a Deus até mesmo naquilo que fazemos, naquilo que gostamos de fazer. Então, eu não só glorifico a Deus quando eu estou de joelhos orando, ou quando uma pessoa está no mosteiro trancada, eu glorifico a Deus quando eu como um churrasco e agradeço a Deus pelo sabor daquela comida. Eu posso glorificar a Deus quando estou na praia, quando eu estou satisfazendo desejos bons e legítimos. São formas de glorificar a Deus. Nesse contexto, irmãos, o desejo, ou o hamad, a cobiça proibida pelo 10º mandamento, não se refere a todo e qualquer tipo de desejo, mas sim aos desejos ilegítimos, ao desejo por aquilo que não é nosso, ou o desejo desmedido por alguma coisa que nós não possuímos e que revela um descontentamento com a nossa própria condição. Algum irmão quer falar alguma coisa? Prosseguindo. De todos os mandamentos, esse é o único que se volta expressamente para o interior do homem. Os demais mandamentos, se vocês perceberem, eles tratam de condutas exteriores. Porém, o 10º, ele trata do nosso coração, do nosso interior, o que nos mostra que o Senhor ele está preocupado não só com aquilo que nós fazemos, mas também com aquilo que sentimos e pensamos. Mas você deve estar se perguntando, mas os outros mandamentos, eles não falam do interior? Eles falam do interior. Só que como nós sabemos disso? Porque, perceba, o 10º mandamento, ele fala não matarás, mas ele não diz não odiarás. Então, como é que nós sabemos que odiar alguém, por exemplo, é também uma forma de homicídio? Porque nós interpretamos os 9 mandamentos à luz do 10º. O 10º mandamento, ele nos ajuda a compreender que a lei moral de Deus, ela reclama de nós uma conformidade externa e uma conformidade interna. Vamos ler Mateus capítulo 5? E Jesus vai aplicar justamente esse entendimento de que a lei ela não se reduz àquilo que nós fazemos externamente, mas também envolve o nosso próprio coração. Vou citar apenas um exemplo, que é o do capítulo 5, versículo 20. Versículo 21, na verdade. Contexto do Sermão do Monte. O próprio Jesus aplica esse entendimento. Ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Vou pular e ler o próximo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então percebam, irmãos, que Jesus, na sua mensagem do reino, ele não traz uma inovação. Ele não abre mão do Antigo Testamento e traz uma nova mensagem, como alguns de seus críticos poderiam pensar. Jesus, ele apenas aplica aquilo que a lei já dizia. A lei exigia uma conformidade do coração também, não só externa. E é interessante, se os irmãos olharem para o versículo 17, Jesus diz o seguinte, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Agora, se os irmãos olharem para o capítulo 7, versículo 12,
Vamos ver que Jesus diz o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também, porque esta é a lei e os profetas. Percebam que lá no capítulo 5, Jesus começa falando da lei e dos profetas. E aqui no final do Sermão do Monte, ele menciona novamente a lei e os profetas. O que Jesus está fazendo? Isso aqui é uma técnica literária que nós chamamos de inclusio. Pense em uma moldura ou um sanduíche. Nós temos o pão, nós temos a carne e nós temos outro pão. Nessa técnica literária, é como se fosse um grande sanduíche em que você define o foco desse bloco de texto a partir daquilo que está na borda. Então, o que está na borda? Jesus fala da lei dos profetas no começo e Jesus fala da lei dos profetas no final. O que ele está fazendo? Ele está mostrando, ou querendo mostrar, que a sua mensagem do reino ela não contraria a lei e os profetas, que é uma outra forma de se referir ao Antigo Testamento. Ele está dizendo, ou ele está ensinando, que, na verdade, a sua doutrina confirma a lei e os profetas. É o ápice, por assim dizer, da lei dos profetas. Jesus não contraria, ele não traz uma nova doutrina, ele traz a aplicação última do Antigo Testamento. Uhum. E é interessante, justamente, que os judeus eles interpretam os 10 mandamentos apenas externamente, como Túlio disse. E o 10º mandamento eles tentam fazer ah, utilizar alguns subterfúgios para tentar fugir dessa conformidade interior. Eles falam, não, mas aqui são 2 mandamentos, não cobiça a mulher do próximo, e eles são bem restritivos. É só não cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, mas eu posso sentir inveja, que isso não é pecado. Percebam que eles têm essa conformidade apenas externa. Jesus traz uma conformidade interna que a lei já dizia. Não é nenhuma inovação da parte de Jesus. E é justamente por isso, pelo fato de a lei moral exigir essa conformidade total do nosso ser, que o 10º mandamento é o último. Ele é colocado como o último dos mandamentos justamente para mostrar ou para desfazer a falsa compreensão de que nós podemos obedecer a Deus apenas por aquilo que fazemos externamente. É muito fácil, por exemplo, nós pegarmos o não furtarás e dizermos assim, olha, eu nunca furtei, eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa trabalhadora, mas qual de nós poderia dizer que nunca sentiu inveja das conquistas de uma pessoa? O 8º mandamento, ele estabelece que nós não podemos furtar, mas o 10º estabelece que nós nem sequer devemos desejar aquilo que é do próximo. Percebam como a coisa ela é mais profunda, ela é mais abrangente do que pode parecer em um primeiro momento? Jesus ensina que nós não devemos cometer adultério, mas também ensina que nós nem sequer devemos olhar para a mulher do nosso próximo. Uhum. Uhum. Ele tinha aquela visão bem farisaica de conformidade apenas externa. Então veja, a lei ela exige essa conformidade interna e externa. Contudo, embora seja verdade que tanto o nosso interior quanto o nosso exterior sejam importantes, o 10º mandamento ele tem uma particularidade, pois ele nos mostra que devemos dedicar uma atenção especial para o nosso interior. É claro que o externo é importante, é claro que nós devemos nos preocupar com a nossa conduta exterior, mas o 10º mandamento ele nos impele, nos induz a dedicarmos uma atenção dobrada ao nosso interior. Vamos voltar os nossos olhos para Êxodo 20:17 mais uma vez. Percebam que uma das peculiaridades do 10º mandamento é que ele é o único dentre os 10 que é repetido 2 vezes. Percebam que o autor ele fala não matarás apenas uma vez. Ele fala não adulterarás apenas uma vez. Ele diz não furtarás apenas uma vez. Mas o não cobiçarás ele repete por 2 vezes. E pode parecer em um primeiro momento que isso seja algo irrelevante, uma mera técnica literária ou nada muito relevante. Porém, na visão bíblica, na visão do Antigo Testamento, repetições são importantes.
Essa repetição é o que nós chamamos de paralelismo. Algum irmão sabe, fora Túlio, sabe me dizer o que é um paralelismo? Isso, exatamente. O paralelismo é uma técnica literária que o autor bíblico utiliza para enfatizar uma ideia. Ele usa uma repetição, às vezes sinônimos como repetição, às vezes ele utiliza uma palavra e uma outra ideia contrária, tudo com o propósito de enfatizar uma ideia. Então, por que, que o autor dos Dez Mandamentos ele diz ou ele repete não cobiçarás por duas vezes? Porque ele quer nos induzir a dedicar uma atenção especial ao nosso interior. Como eu disse, a nossa conduta externa é importante, mas é como se o autor bíblico estivesse dizendo, olha, é importante esses os 9 mandamentos, que você os cumpra externamente, mas dedique uma especial atenção ao seu interior. Por quê? Porque é do interior onde tudo começa. Porque ninguém mata uma outra pessoa se antes ela não fomentou no seu coração um ódio. Nenhum homem comete adultério se primeiro ele não desejou aquela mulher no seu coração. Essa semana nós tivemos aquela operação e vocês viram que a prefeitura emitiu vários alertas de estágio. Estágio 1, estágio 2. Então, se nós fôssemos aplicar essa ideia aqui, imaginem que do 1 ao 9, nós estamos aí em estágio 1. Está falando assim, ó, presta atenção. Presta atenção para cumprir tudo aquilo que o Senhor teu Deus te ensinou. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Preste atenção nisso. Mas aí quando nós chegamos no 10, é como se ele colocasse em estágio 2. Olha, redobre a atenção. Coloque a sua máxima atenção no seu interior, no seu coração. Porque todos aqueles mandamentos que eu te dei, eles começam a ser descumpridos no seu coração. São os seus sentimentos, são as suas concupiscências que te levam a transgredir a lei de Deus. Então o 10º mandamento, irmãos, ele nos mostra que a lei condena não apenas o ato consumado, mas também condena a própria raiz do pecado, aquilo de onde brota o nosso pecado. Esse paralelismo, essa repetição do mandamento, essa repetição dupla, quer justamente reforçar a nossa mente nisso. Se preocupe com o seu coração. Olhe para dentro do seu coração e veja o que tem lá. Será que quando você está guardando o domingo, você está guardando o domingo de fato? Será que você está aqui na igreja cultuando a Deus ou você está com pensamento em outro lugar? Você pode estar cumprindo o mandamento de guardar o dia de descanso externamente, mas internamente seu coração está descumprindo esse mandamento. E é justamente isso que diz a pergunta 113 do Catecismo de Heidelberg. Diz o seguinte: o que Deus exige no 10º mandamento? Resposta: jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, devemos sempre, de todo o coração, odiar todos os pecados e amar toda a justiça. Então, a função fundamental do 10º mandamento é nos alertar para o nosso interior. É nos mostrar que todo pecado começa de um desejo mal empregado, de um desejo mal direcionado, de um desejo ilegítimo. Voltando para o nosso texto de Êxodo 20. Uhum. Vamos ler Êxodo 20, 17 e depois Deuteronômio 5, 21. Eu vou ler. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Agora, reparem em Deuteronômio 5, 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Se os irmãos repararem, fizerem uma comparação entre os dois textos, vocês vão perceber que existem algumas diferenças na redação da versão do 10º mandamento de Êxodo e na versão do 10º mandamento de Deuteronômio 5. Em primeiro lugar, na versão de Êxodo, percebam que casa, a palavra casa, ela vem em primeiro lugar. Por outro lado, na versão de Deuteronômio, a mulher vem em primeiro lugar. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que na versão de Êxodo, não cobiçarás é repetido por 2 vezes, ao passo que na versão de Deuteronômio, nós temos não cobiçarás uma vez e depois não desejarás, que é um sinônimo.
E por fim, a última diferença é que Deuteronômio traz ou acrescenta a palavra campo. É algo que não está no texto de Êxodo 20. Então vamos ver só algumas dessas diferenças. Em primeiro lugar, na versão de Êxodo, essa palavra casa tem o sentido de família e propriedade. O que é casa na mentalidade do Antigo Testamento, pelo menos no livro de Êxodo? É a casa de um homem. E a casa de um homem envolve a sua família e a sua propriedade, os seus servos, seus animais. Alguém pode abrir em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Quem achar pode ler, por favor. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Obrigado. Nessa passagem aí, casa, obviamente, não é a construção, não é o imóvel de Noé, é a sua família, junto com a sua propriedade, seus animais, seus bens. E é essa ideia de casa que traz o livro de Êxodo. Casa é aquilo que o homem possui, sua família e sua propriedade. Indica algo geral. Agora vejam que na primeira parte diz: não cobiçarás a casa. É o geral, não cobice isso. Na segunda parte, ou na segunda repetição, ele vai detalhar o que tem na casa. O que tem na casa? A mulher do seu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu jumento. Percebam que, mais uma vez, tem aquela ideia de paralelismo aqui. É um paralelismo sinônimo. Eu digo uma coisa e depois eu repito essa coisa com outras palavras. Não cobice a casa do seu próximo. Depois eu digo: não cobice aquilo que está na casa do seu próximo. Sua família, que é sua mulher, seus animais, seus servos. É mais uma vez o texto querendo nos mostrar que nós devemos prestar especial atenção ao nosso coração. Na versão de Deuteronômio, por sua vez, casa já é diferente. Se vocês olharem Deuteronômio 5:21, a casa vem em segundo lugar. Mas aqui, de fato, casa é o imóvel, é a construção de um homem. E por que isso faz sentido? Porque nessa passagem de Deuteronômio, nós temos Moisés falando à segunda geração de israelitas, aqueles israelitas que iriam entrar na terra prometida. E lá eles construiriam, de fato, uma casa, eles teriam, de fato, uma construção. Então faz total sentido que aqui, na versão de Deuteronômio, casa realmente seja o imóvel, seja realmente aquela habitação de um homem. Mas vejam que na versão de Deuteronômio, a mulher, ela não é mencionada após a casa, ela é mencionada antes da casa. E os comentaristas, eles falam que isso tem uma razão de ser, que é a seguinte: na versão de Êxodo, se vocês perceberem, mulher está incluída na casa, junto com a propriedade, que são os servos e os animais. Pode ser, dizem os comentaristas, que a intenção de Moisés em Deuteronômio seja desfazer a falsa compreensão de alguns homens israelitas de que a sua mulher fosse uma mera propriedade. Na realidade, o que o Deuteronômio está mostrando é que a mulher é o bem, é o ser mais precioso de um homem. Não é uma mera propriedade que ele pode tratar mal. Ela não é meramente parte da casa. Ela é a sua joia mais preciosa. É justamente esse o propósito do autor, desfazer uma falsa compreensão da mulher como um mero objeto. Alguém quer falar alguma coisa? Lembrou de uma historinha do Lendas do Povo de Deus, que o pagão, né, acusou diante de um judeu, Deus de ser ladrão, de transgredir o oitavo mandamento, porque ele roubou uma costela de Adão. Aí o judeu falou que uma vez entraram na casa dele e pegaram um pedaço de carvão e no lugar deixaram uma joia preciosa. Aí ele falou: esse sujeito é ladrão? Claro que não. Então foi o que Deus fez com o homem, né? Tirou um pedaço de osso e deu para ele uma joia preciosa. Uhum. Dá pra fazer uma cantada com isso. Foi assim que Túlio conquistou Sara. Então, mas possivelmente é justamente isso que o autor do Deuteronômio quer fazer, que é colocar a mulher nessa posição de elevada importância, muito mais que um mero patrimônio de um homem israelita. Mas vejam, irmãos, devemos ter em mente que esses exemplos, casa, mulher, servos e animais, são meramente exemplificativos. O autor dos Dez Mandamentos, Moisés, ele não quer esgotar tudo aquilo que pode ser objeto da nossa cobiça. Percebam que ao final de cada versão, ele acrescenta: nem coisa alguma do seu próximo.
Então não é só a casa, a mulher, os servos ou os bens do nosso próximo que nós não podemos desejar. Nós também não devemos cobiçar o sucesso do nosso próximo, o dinheiro do nosso próximo, a inteligência, o status do nosso próximo, o seu sucesso, a sua posição social. Todas essas são coisas que nós não podemos cobiçar. E é isso que o mandamento nos ensina. Nós, ao longo das semanas, aprendemos que os mandamentos eles possuem pecados proibidos, mas também deveres exigidos. Os pecados proibidos são justamente isso: ansiar por aquilo que não é nosso ou desejar profundamente por alguma coisa que não é nossa. Mas qual é o dever, então, exigido pelo 10º mandamento? O 10º mandamento ele estabelece que nós não cobicemos aquilo que é do próximo, mas o que ele ordena? Qual é o comando positivo que ele estabelece? A resposta eu posso ler, ou posso trazer a partir da pergunta 147 do Catecismo de Westminster, que diz o seguinte: quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Os deveres exigidos no 10º mandamento são um contentamento pleno com a nossa condição particular e uma disposição amorosa de toda a alma para com o nosso próximo, de modo que todas as nossas intenções e sentimentos para com ele tendam a cooperar para todo o seu bem. Então percebam que o nosso dever é, além de não cobiçar aquilo que não é nosso, nos contentar com aquilo que nós temos e nos alegrar com aquilo que o outro tem. A Bíblia nos diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, quando o irmão recebe uma promoção, quando o irmão compra um carro novo, quando o irmão é aprovado em um concurso público, a nossa conduta não deve ser inveja, não deve ser antipatia, mas sim alegria, porque aquele irmão ele recebeu uma bênção de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. O autor do Catecismo de Westminster ele fala o seguinte: o contentamento significa a disposição para aceitar a condição em que a providência de Deus nos colocou sem murmurar, sem se queixar ou invejar as bênçãos ou a prosperidade dos outros. Vamos abrir em Filipenses capítulo 4. O apóstolo Paulo vai nos falar ou nos dar algumas lições sobre o contentamento. Filipenses 4, do versículo 10 ao 13. Pode. Ora, muito me regocijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Obrigado. A primeira coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo nos ensina é que o contentamento é algo que precisa ser aprendido. Perceberam isso no texto? Vejam o versículo 11. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. O descontentamento é algo que nos domina desde o momento da queda. Se nós olharmos o texto de Gênesis, nós vamos ver que a mulher e o homem estavam num jardim paradisíaco, mas eles não se contentaram com a sua condição e quiseram ser como Deus. Desde a queda, portanto, a nossa inclinação, nosso coração natural é pelo descontentamento. Nós nunca estamos contentes ou satisfeitos com aquilo que nós temos ou com a nossa própria condição. Davi, por exemplo, ele tinha diversas mulheres, mas ele olhou Batseba e adulterou com ela. Veja, ele tinha diversas mulheres, diversas esposas, mas ele preferiu tomar a mulher de um outro homem e matou esse outro homem. Percebam que o caso de Davi é paradigmático, porque ele matou Urias, ele adulterou com Batseba. Mas onde é que começou o pecado dele? Na cobiça, no desejar aquilo que não era dele, em não controlar, em não se satisfazer com aquilo que ele já possuía. Você e eu dificilmente estamos contentes com aquilo que Deus nos deu. Definitivamente, o descontentamento é a marca de todos nós. Porém, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, nos ensina que o contentamento é algo que nós podemos aprender. Não é algo que você adquire de uma hora para outra. Eu vou adquirir o contentamento fazendo uma simples oração. Não, é algo que leva toda uma vida para ser adquirido. Mas é claro que com a força de Deus, com a graça de Cristo, nós podemos adquirir esse contentamento, essa satisfação com tudo aquilo que Deus nos dá. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina
inteligência brasileira e do mundo também de justificar, por exemplo, o fato de haver bandidos na favela como sendo fruto da desigualdade social, né, que é fruto da injustiça de uma sociedade injusta, né, desigual. Então, é por isso que essas pessoas, né, escapam ao crime, à criminalidade, né, como aquela filósofa, né, Castro, diz que ela é a favor do assalto, né, a favor do assalto. Isso não é exatamente o oposto do que você está afirmando. Uhum. Não é a pessoa justificar o pecado como fruto das condições que a pessoa vive. Uhum. Ou seja, eu fico insatisfeito com o estado que eu estou e por isso estou plenamente justificado porque o estado que eu estou é fruto de uma injustiça social. Uhum. Ou seja, essa explicação, né, é exatamente uma explicação profundamente científica. Uhum. E é até contrário à própria dinâmica dos locais em que a pessoa vive. Para cada bandido que entra nessa vida, tem 1000 moradores que escolheram um caminho difícil. O trabalho, acordar de manhã, labutar. Não é uma interpretação que sustenta pela própria lógica do ambiente. Não é um determinismo, por assim dizer. A pessoa não tem o livre-arbítrio nesse sentido para... Ela não é privada do seu arbítrio para escolher aquilo, a vida que ela quer. Ela só escolhe o caminho mais fácil. É interessante que eu tenho visto muitos exemplos. Tem esqueci o nome desse vereador do Rio de Janeiro, ele é preto e foi criado na favela do Jacarezinho. Alguém lembra dele? Qual é o nome dele? O nome dele é até diferente. A mãe dele disse assim: minha mãe me criou comprando sempre, ela não tinha muitos recursos, mas comprava sempre os melhores videogames. Satia. Depois vocês busquem ele. Para manter eu e meu irmão dentro de casa. Né? A gente era viciado em videogame, mas pelo menos a gente não ia para a rua, não ia besteira. Mas mesmo assim, o irmão dele descambou para a criminalidade e foi morto. E foi morto pelos próprios traficantes, porque é interessante estar lembrando também, desculpa, entender, o programa falando sobre a geração Z, os jovens atualmente, eles são a primeira geração e não pegou a geração analógica, não teve a mudança, né, do analógico para o digital. Já pegaram o digital desde pequenos e eles são profundamente transgressores. Inclusive, eles não aceitam os códigos de conduta dos próprios comandos de governo, etc. E tal. Eles são transgressores. Eles querem tudo agora, já, da melhor forma possível. São o conecta e desconecta. Então, uma menina de 16 anos já teve 10 namorados. Um rapaz de 18 anos já teve 20, 30 relações. Então, conecta e desconecta. Então, eles são profundamente egoístas e transgressores. E esse irmão dele era exatamente esse caso. Não conseguia seguir regras, queria tudo para já, para agora, e ostentar arma, ostentar botão de ouro, essas coisas, né? E os próprios traficantes mataram. Ou seja, criados do mesmo jeito, irmãos, um escambou do tráfico e o outro é vendedor na cidade do Rio de Janeiro. Então, vários exemplos assim. Eu lembro do Paulo, né? Depois de chamar você de escravo, não se preocupe com isso. Pode aproveitar, pode ser livre, veja a oportunidade. Então, acho que exatamente essa situação de contentamento com o seu estado, mas ao mesmo tempo você, né, mesmo contente, você vai lutar para você evoluir. Uhum. O contentamento, quando nós estamos dizendo aqui de contentamento, não é preguiça de trabalhar e ter uma condição melhor. É mais um estado de espírito. É não se turbar, não ficar abalado, sempre ansioso pela própria condição. É se contentar com aquilo que Deus te deu, ao mesmo tempo que você se esforça para melhorar a sua condição, ter um emprego melhor, ter um salário melhor.
como nós vimos no começo da aula, Deus não nos proíbe de ter desejos. Nossos desejos podem ser bons desde que eles sejam direcionados na medida correta para as coisas corretas. Então, eu posso querer ter uma casa, um emprego melhor, um salário melhor, claro, desde que isso não se torne o Deus da minha vida. Desde que o amor ao dinheiro não me domine, o amor ao status, ao poder não me domine. Seria o termo melhor seria admiração, não? Olha, por exemplo, você pode. Tem algumas pessoas que eu admiro bastante e falo, olha, eu queria ser como aquela pessoa. Veja, não há um propósito meu, uma inveja, é uma admiração por aquela pessoa. Então o termo não seria nem cobiça, seria talvez uma admiração. Você pode ansiar ter algo que uma pessoa tem e não com intenção ruim. É. Uhum. Uhum. Acho que é o apóstolo Paulo que fala para nós imitarmos os nossos líderes. Ele nos ensina isso. Olha, olhe para aquelas pessoas que você admira e imite elas. É claro que eu não vou invejar o Túlio, é claro que eu não vou invejar algum pastor que eu admiro. Eu vou me tomar ele como exemplo daquilo que eu quero ser. Uhum, exatamente. Eu acho que o que é contentamento, eu lembrei aqui uma música, e a gente pode dizer o que é contentamento pelo contraste. O que não seria contentamento? Ou seja, você acha o que é contentamento? É o contrário disso aqui. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Porque nunca me trataram com amor. E as pessoas se fecharam para mim. Eu sou rebelde porque sempre sem razão me negaram tudo aquilo que eu sonhei e me deram tão só que eu tinha exatamente, faço o contrário. Só Quer ser miserável, quer ter uma vida miserável? Então, siga o sistema. prosseguindo, a segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4 é que o contentamento ele não depende das nossas circunstâncias. Já percebeu que nós costumamos pensar que nós só seremos plenamente satisfeitos, que a nossa vida só será completa quando nós conseguirmos aquilo? Conseguirmos um emprego, conseguirmos um salário melhor, conseguirmos nos casar, conseguirmos ter filhos, quando aquela doença foi embora. Só que quando nós conseguimos isso, já sentiu aquela sensação de que você não está completo, ainda está faltando alguma coisa, e a gente se coloca a perseguir novamente uma outra coisa? Nós nunca estaremos satisfeitos porque, se eu não me engano foi o C.S. Lewis que disse, as coisas desse mundo são como a água do mar. Você pode beber, mas nunca vai matar a sua sede. E o apóstolo Paulo nos ensina justamente isso. Ele, no versículo 12, ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então ele aprendeu, o apóstolo Paulo, a ser contente em toda e qualquer circunstância, seja numa circunstância boa, seja numa circunstância ruim. A NVI traduz o versículo 2 da seguinte maneira: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Essa frase é interessante, irmãos. Aprendi o segredo, porque ela é a tradução de um termo que era utilizado nos cultos de mistério. Eram aqueles cultos meio que seitas gnósticas que você, para entrar, você tinha que ter um convite dos membros daquela organização. Então imagine que você, exemplo nada a ver, mas imagine que você entrou na maçonaria. Aí você entrou na maçonaria, aí você tá lá, você descobriu tudo que ninguém sabia, que você sempre quis saber. Aí você fala, ó, aprendi o segredo da maçonaria. Ninguém sabe isso aqui, mas agora eu sei. O apóstolo Paulo, claro que ele utiliza essa palavra metaforicamente para falar que ele aprendeu o segredo. Ele aprendeu uma coisa que o mundo não sabe. Ele aprendeu a como estar contente em toda e qualquer situação. E como ele aprendeu esse segredo? Qual é a resposta que ele nos dá para o contentamento? A resposta está lá no versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele nos mostra, através dessa afirmação, que a fonte do nosso contentamento não é a situação, não é a circunstância, não é aquilo que nós podemos conquistar, mas é uma pessoa. A pessoa do próprio Senhor Jesus. Percebam, irmãos. Qual é o contexto de Filipenses? Paulo está em prisão domiciliar, a mando do imperador romano, que odeia cristãos. Ele sabe que vai morrer. Qual seria, se coloca no lugar de Paulo, qual seria a sua reação se você estivesse preso sabendo que você ia morrer? Não tem escapatório.
Só um milagre de Deus. Você vai morrer, decapitado ainda por cima. Qual seria a sua reação? Talvez a nossa reação fosse nos desesperar e começar a questionar Deus. Olha, Senhor, eu fiz tanto pelo Senhor e agora eu vou morrer aqui, decapitado? Será que o Senhor ainda está comigo? Será que Deus me abandonou? Mas Paulo ele não diz isso. Paulo diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse versículo 13 ele se refere a 2 tipos de poder. O primeiro é o poder de Paulo, a capacidade de Paulo de suportar toda e qualquer circunstância. Ele tem a capacidade de vencer a fome, a nudez, sem se abalar com essas coisas. Porém, percebam que o segundo poder é justamente a fonte. O poder ou a capacidade de Paulo para lidar com todas essas situações não vem dele. O poder dele vem de Cristo. Cristo que me fortalece. A palavra aqui, essa palavra fortalece, é a mesma palavra traduzida como dinamite na nossa língua. É como se Cristo fosse uma fonte de energia que alimenta Paulo. Pense, por exemplo, no telefone descarregando. Como você faz para carregar seu telefone? Você coloca ele na tomada e ele vai se carregar. Mas veja, a energia do telefone ela é decorrente do próprio telefone? É o telefone que tem energia por si só? Não. O telefone ele precisa estar ligado a uma fonte de energia para funcionar. Então o apóstolo Paulo ele é como uma máquina ligada à energia. Sua força não vem de si mesmo, mas vem da própria pessoa de Jesus. Então, como nós podemos ter contentamento? Nos ligando e permanecendo ligados à pessoa de Jesus. E como é que nós fazemos isso? Pelos meios de graça. Por aqueles instrumentos que Deus estabelece e pelos quais Ele nos comunica da sua graça. A oração. Qual foi a última vez que você orou? Você ora diariamente? Ou você só ora antes de dormir e mal ora? Você ora, Senhor, abençoe o diabo, quase dormindo. Tem gente que ora assim, eu já orei assim. Mas é o sono. É o sono. Mas veja, a oração ela deve ser parte da nossa vida. Nós devemos orar. Você não precisa nem estar de joelho para orar. Você pode orar indo para o trabalho, na sua mente. Você pode orar na sua casa, lavando a sua louça, limpando a sua casa, tomando banho. Você pode orar em qualquer local. O ponto é que você deve estar sempre em comunicação com a pessoa de Jesus, pois Ele é que te alimenta. O segundo meio de graça que nós utilizamos é a Escritura Sagrada, é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é a fonte, ela é o alimento que nos sustenta. Você leu a palavra essa semana ou você só está lendo aqui hoje porque eu pedi? Quanto tempo você dedica à meditação na Palavra de Deus? Você dedica mais tempo nas redes sociais, rolando a tela do Instagram ou passando as páginas da Bíblia Sagrada? Essas são perguntas que nós devemos nos fazer para realmente vermos se nós estamos conectados à pessoa de Jesus. E talvez não, é certo que se nós não fazemos essas coisas, se nós não temos essas práticas, é porque nós somos indiferentes à pessoa de Jesus. Quem ama a pessoa de Jesus quer estar com Jesus, quer falar com Jesus na oração, quer ouvir a palavra de Jesus. E nosso último meio de graça é a comunhão. É a comunhão com os irmãos. É estar aqui com pessoas que foram salvas por Jesus e encontrarmos contentamento, muitas vezes a partir de uma palavra que o irmão nos deu, a partir de um conselho que o irmão nos deu, de um apoio que nós recebemos, e assim sucessivamente. Agora, a pergunta final. Nós conseguiremos sempre estar contentes ao longo da nossa vida? Provavelmente não. Porque o contentamento ele faz parte do cumprimento aos mandamentos de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós, nessa vida, nunca conseguiremos completamente, absolutamente e constantemente obedecer aos seus mandamentos. A pergunta 114 do nosso Catecismo de Heidelberg pergunta o seguinte: mas aqueles que se converteram a Deus podem guardar perfeitamente estes mandamentos? Não podem, porque nesta vida até os mais santos deles apenas começam a guardar os mandamentos. Entretanto, começam com sério propósito a viver não somente conforme alguns, mas conforme todos os mandamentos de Deus. E a pergunta 115 diz o seguinte: para que, então, manda Deus pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode guardá-los nesta vida? Primeiro, para que durante toda a vida conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa. Então a lei ela tem esse propósito de nos mostrar a nossa condição pecaminosa. Ninguém pode estar diante de Deus e falar, ó, eu tenho méritos diante de Deus, eu sou uma pessoa muito bondosa e eu mereço estar no céu. Se você se avaliar, tanto interna quanto externamente, a partir do crivo dos 10 mandamentos, você vai ver que você viola constantemente todos os mandamentos.
Eu dei o exemplo no início da guarda do dia de descanso. Quantas vezes você está aqui no dia de culto, mas você não está aqui? A sua mente está no trabalho amanhã, na segunda-feira, a sua mente está na preocupação, a sua mente está no boleto que você tem que pagar. Então, a lei ela tem esse propósito de nos mostrar que nós somos incapazes, que nós somos miseráveis, que nós não conseguimos nessa vida cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus. Nós devemos cumpri-los, mas ao mesmo tempo devemos estar conscientes de que não conseguiremos com perfeição. Mas vejam, a segunda parte da resposta. E por isso, ainda mais desejemos buscar a Cristo. A incapacidade em nós que a lei aponta, ela deve nos levar a Cristo. Quando você se sentir incapaz de cumprir a lei, olhe para a pessoa de Jesus e peça a Ele a graça que te possibilitará a tentar cumprir os mandamentos de Deus. Você deve se esforçar nesse empenho, mas a graça vem da pessoa de Jesus. Ele é a fonte, como o apóstolo Paulo nos ensina. Ele é a fonte de energia. Ele é aquele que nos fortalece a cumprir a sua própria vontade. Segundo, para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados segundo a imagem de Deus, até que depois desta vida alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição. Então, perfeição é algo que só haverá na glorificação. Nessa vida, nessa presente vida, nós seremos imperfeitos, nós cairemos, nós transgrediremos os mandamentos de Deus, mas devemos confiar em Cristo e pedir a Cristo que Ele faça em nós a sua vontade, que Ele nos capacite a fazer a sua vontade. Percebam como isso é curioso, porque nós sempre oramos assim, Senhor, me ajuda a fazer a sua vontade. Mas nós devemos também orar, Senhor, me ajude a querer a fazer a tua vontade. Porque a nossa natureza ainda nessa vida, ela é muito em parte contrária à lei de Deus. Então a nossa oração deve ser, Senhor, me ajuda, infunde em mim esse anseio por cumprir a tua lei, por cumprir os teus mandamentos. Eu quero ter prazer na tua lei, assim como o salmista tinha. Alguém quer falar alguma coisa? Até isso é diferente, né? Eu lembro do Agostinho, né? Eu quero, mas não agora. Talvez a gente até olhando assim, mas ao mesmo tempo a gente está pedindo, me ajuda a querer, mas Senhor, me ajuda a querer, mas não agora. Assim, é o que eu quero dizer, nós somos simultaneamente santos e pecadores. Eu lembro de Pedro, né? Jesus diz assim, você é mesmo claro, Pedro, porque se você pensou aí, seu pensamento que você falou, vem de Deus. Logo depois, sai de perto de mim, Satanás. Então, assim, a gente diz uma frase que devemos se conectar com Deus e daqui a pouco a gente desconecta, conecta, desconecta. Né? A gente diz uma coisa boa, daqui a pouco logo se cuida no mesmo momento. Não é que um dia a gente está vivendo de forma correta e no dia seguinte a gente. De um segundo para o outro a gente conecta e desconecta. Isso vai continuar exatamente isso que você falou, mas dependendo da graça de Deus, quanto mais ouvimos, mais a gente percebe, quanto mais nós vivemos, mais nós percebemos que dependendo da graça de Deus. É o famoso paradoxo, né? Quanto mais santos, mais nós vemos que nosso coração não briga mesmo do inferno. Temos essa clareza. Eu queria, assim, estava vendo aqui você colocar esse comentário, e tem um comentário, eu acho que justamente dentro desse 10º mandamento, ele diz assim, é porque está na moda, né? Que relação tem o 10º mandamento com o direito à propriedade privada? É claro que o 10º mandamento, ao falar das possessões do nosso próximo, sanciona o direito à propriedade privada. No comunismo consistente não haveria propriedade privada. Tudo deve pertencer ao Estado ou ao povo em geral, coletivamente. E as pessoas só poderiam pegar emprestado e usar aquilo que pertence ao povo. É óbvio que um comunismo extremado assim jamais foi verdadeiramente praticado, pois a natureza humana requer a posse individual, ao menos de alguns bens. O comunismo, contudo, nega o princípio do direito à propriedade privada e só permite ao povo umas poucas concessões como privilégio ou concessão, não como um direito inerente ao homem. Um sistema comunista verdadeiramente consistente seria impossível falar em cobiçar qualquer coisa que pertença ao próximo, pois tudo pertenceria à coletividade. O 10º mandamento, ao proibir a cobiça de qualquer coisa que pertença ao teu próximo, indica, na verdade, de que a posse da propriedade privada é um direito do ser humano divinamente sancionado. Isto também está implícito na verdade de que o homem foi criado à imagem de Deus.
Eu só quero... Pode falar. Bem a propósito de certas coisas que a gente levou por aí, né? Uhum. Ou seja, ele vai ser tempo de ar. Ou seja, ele vai ser tempo de ar. Existe certas incompatibilidades, né? Raiz entre a fé cristã e certas ideologias. Eu falo que toda guerra começa por causa de terra, já percebeu? Eu falo que toda guerra começa por causa de terra. As guerras civis no Império Romano começaram por causa de terra. As guerras entre fazendeiros e MST começam por causa de terra. A guerra entre irmão e irmão começa por causa de terra, do avô. Ninguém cuidou do avô durante a vida, mas quando o avô morre, que é a terra do avô. Eu quero terminar lendo uma frase do C.S. Lewis, que é a última frase do seu livro Cristianismo Puro e Simples, que, da primeira vez que eu li, e até hoje, é uma frase que me marca bastante no final da sua obra. Deixa eu só procurar aqui um minutinho. C.S. Lewis diz o seguinte no final do Cristianismo Puro e Simples. Se você buscar a si mesmo, no fim só encontrará o ódio, a solidão, o desespero, a fúria, a ruína e a podridão. Se buscar a Cristo, por sua vez, o encontrará, e junto com ele encontrará todas as coisas. Então Cristo ele é a fonte do nosso contentamento. Nós devemos estar ligados a ele e não às coisas desse mundo. Vamos orar, irmãos? Mesmo assentados. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã, por aprendermos, Senhor, que nós somos incapazes de cumprir os teus mandamentos, que o nosso coração, Senhor, abriga males indizíveis, Senhor. Nós queremos, nesta manhã, Senhor, sinceramente nos arrepender dos nossos pecados, aqueles pecados, Senhor, que nem sequer temos coragem de nomear, tanto na mente quanto fora do nosso corpo, Senhor. Nós pedimos perdão. Nós pedimos que não só nos ajude a cumprir os teus mandamentos, mas a querer cumprir os teus mandamentos, Senhor. Nos ajude a querer fazer a tua vontade, Senhor. Tu nos ordena que nós cumpramos a tua vontade. Então, para que nós o façamos, crie, Senhor, aumente o nosso amor por ti, porque aquele que te ama é o que guarda os teus mandamentos. Queremos te amar, Senhor, e sabemos que para te amar precisamos te conhecer. E para te conhecer precisamos aprender de ti. Então nos ajude a, nessa semana, e não só essa semana, mas ao longo da nossa vida, dedicarmos, Senhor, de forma disciplinada aos estudos da Tua Santa Palavra, compreender, Senhor, tudo aquilo que Tu dizes, guardar no nosso coração a Tua Palavra, porque quando nós aguardamos no nosso coração, nós temos, Senhor, um parâmetro, nós temos uma ferramenta que o Teu Santo Espírito utiliza para nos alertar, Senhor, para nos dizer se o nosso caminho é correto ou incorreto. Abençoa-nos, Senhor, ao longo dessa semana, que nós possamos andar nos Teus caminhos e que possamos ansiar ser conformes à imagem do Senhor Jesus. Não deixe que os pecados se assenhoreiem de nós, que nós sejamos, Senhor, submissos a Ti, servos Teus, Senhor, alegres, sabendo que nenhuma das coisas deste mundo pode encher o nosso coração. O dinheiro não pode, um casamento, família, filhos, posses, status, poder, emprego, nada dessas coisas pode preencher o nosso coração, Senhor. São como água do mar que só causam mais sede. Mas nós sabemos, Senhor, que se bebermos da Tua água, jamais teremos sede. Nós queremos estar unidos a Ti, Senhor, e nunca mais nos separarmos de Ti. Abençoa-nos, ser conosco. Esse é o nosso pedido nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.